O milionário fica chocado ao descobrir que sua namorada humilde escondeu algo perigoso. Naquela noite, a cidade estava envolta em um manto escuro. Kaique, um menino de rua de olhos brilhantes, olhava fixamente para o elegante restaurante iluminado por lustres de cristal. O som de risadas e música sofisticada ecoava como uma canção distante, enquanto o cheiro de comida requintada dançava pelo ar. Ele sabia que aquele espaço era destinado a pessoas muito diferentes dele. Mas a curiosidade era uma chama que não poderia ser apagada. Tinha visto outras coisas estranhas ali. A faísca da elite sempre chamou sua atenção. Através do vidro, Kaique avistou Eduardo, o milionário da cidade, cercado de sorrisos e taças de vinho. Ao seu lado, Viviane, uma beleza deslumbrante com um sorriso enigmático, provocava a inquietação de Kaique. Era como se ela escondesse algo sob aquela superfície perfeita. Algo que fazia o menino sentir um frio na barriga, uma intuição que não lhe deixava em paz. O evento era uma festa de gala, e Kaique tinha apenas uma calça furada e uma camiseta desbotada. Mesmo assim, ele se esgueirou pela porta dos fundos, sua mão tremendo ao tocar o batente. O chão brilhante refletia os rostos felizes, enquanto ele se misturava com a multidão. Uma estranha sensação de desajuste o acompanhava. O barulho e a opulência o deixaram ansioso, mas o instinto o guiava. Ele precisava alertar Eduardo sobre o que sentia. Observando Viviane de perto, Kaique percebeu seus gestos nervosos e olhares furtivos. Ela conversava com um homem que parecia clandestino, suas mãos gesticulando de forma alarmante. Algo estava sendo planejado, e ele sentiu que era seu dever descobrir. Ele se aproximou de Eduardo, o coração batendo forte. "Senhor, tome cuidado com a Viviane." As palavras saíram de sua boca como uma flecha, mas as risadas em volta abafaram seu aviso. Eduardo olhou para Kaique, os olhos cheios de confusão e desprezo. "Quem é você? Como ousa interromper?" As palavras do milionário cortaram como lâmina. Kaique, agora mais invisível do que nunca, foi empurrado para fora do evento, sentindo o peso do desprezo da sociedade em suas costas. Desolado, ele se afastou, caminhando pelas ruas frias enquanto as luzes da festa se apagavam em sua mente. Mas ele não podia parar. No fundo do coração, sabia que algo terrível aconteceria. Horas depois, um grito de socorro ressoou pela cidade. Eduardo foi encontrado em seu apartamento, envenenado. A notícia espalhou-se como fogo. Viviane, com lágrimas nos olhos, interpretou o papel da esposa amável. Mas para Kaique, que olhava tudo de longe, uma verdade obscura começava a se formar. Ele sentia dentro de si a urgência de descobrir o que realmente havia acontecido. A tensão aumentou com o julgamento de Viviane se aproximando. Ele, um menino invisível, tinha agora um peso enorme nas mãos. Documentos que poderiam revelar o que ela realmente era. Faltava pouco para tudo mudar, mas a porta se abriu com um rangido ominoso. Kaique ficou paralisado. O que fazer agora? A verdade estava ao seu alcance, mas o perigo também. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A porta se abriu com um rangido e Kaique começou a suar frio. A figura que entrou era inesperada, diferente do que ele imaginara. Era Viviane, mas não sozinha. Atrás dela, um homem alto e sombrio a seguia, vestindo um terno escuro que parecia se misturar com a própria escuridão. Ele tinha um olhar penetrante que parecia atravessar a alma de Kaique. O menino prendeu a respiração, uma onda de pânico invadindo seu peito. Kaique, a voz de Viviane era suave, mas havia algo fora do lugar. Você não deveria estar aqui. O tom dela não era de preocupação, mas de aviso. Ela parecia hesitante, como se a presença do homem a deixasse nervosa. O menino olhou para o desconhecido, tentando decifrar o que estava acontecendo. Quem é ele? Kaique não conseguiu conter a pergunta. O medo e a curiosidade brigavam dentro dele. Um amigo, disse Viviane, mas o olhar do homem fez questão de desmentir. Ele se aproximou, como se estivesse avaliando Kaique. O silêncio se estendeu como um fio tenso entre os três. O coração de Kaique batia rápido, cada batida ecoando em seus ouvidos. Ele sentia que a verdade estava mais próxima, mas a atmosfera estava carregada, como uma tempestade prestes a acontecer. Você ouviu o que aconteceu com Eduardo? Disse o homem, quebrando o silêncio. As palavras cortaram o ar. Ele não foi envenenado por acaso, e você sabe mais do que imagina. A revelação fez o corpo de Kaique congelar. O homem continuou a olhar para ele com uma intensidade quase intimidadora. O que você sabe sobre Viviane, menino? Kaique sentiu suas pernas fraquejarem. A realidade começava a se despedaçar. Ela estava com ele na festa. Kaique se forçou a falar. Eu só queria avisar. Viviane se adiantou, mas não conseguiu esconder a expressão de desespero em seu rosto. Kaique, ouça. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela dispararam nos ouvidos do menino como balas. Na verdade, Uma pausa carregada pisoteou o ambiente, como se o tempo estivesse segurando a respiração. Você é uma criminosa? Kaique disparou. As palavras estavam lá, soltas, antes que ele pudesse contê-las. O olhar de Viviane se escureceu. O homem ao seu lado sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era a expressão de quem finalmente tinha mais controle. Não, Kaique. Viviane respondeu, mas a voz dela tremia. Eu estou aqui para acabar com isso. Eu não queria que você se metesse, mas Eduardo, ele estava prestes a descobrir algo muito maior do que imagina. Eu precisava proteger. Antes que ela pudesse terminar, o celular do homem vibrou, rompendo a tensão. Ele atendeu, sua expressão mudando instantaneamente. Os olhos dele se arregalaram. E então ele olhou para Kaique e Viviane, o rosto agora pálido. Não pode ser. Ele está vindo. O que está acontecendo? Kaique sentiu o horror crescer em seu peito, as palavras mal saindo. Ele está vivo, o homem gritou, e a revelação girou a realidade ao redor deles. Eduardo não morreu. E ele sabe tudo. O jogo mudou. A fúria dentro de Viviane se misturou a medo, enquanto a verdade se espremia entre eles como um segredo mortal.
Precisamos sair daqui, ela disse, a voz agora firme. Mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu com um estrondo. Eduardo, pálido e cambaleante, estava de pé na entrada, os olhos ardendo em raiva. O que está acontecendo aqui? A cena se congelou. Kaique, Viviane e o homem ficaram paralisados. A luz na rua iluminou o rosto de Eduardo, revelando a profundidade da dor e do desespero. A verdade agora estava exposta, e tudo o que Kaique pensava saber estava prestes a ser reescrito. O ciclo de segredos, mentiras e traições finalmente iria revelar suas consequências. Mas qual seria o preço a pagar? A cena se congelou. Kaique, Viviane e o homem ficaram paralisados, e o ar parecia elétrico à medida que Eduardo, com olhos furiosos, entrava. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz grossa e cheia de incredulidade. O coração de Kaique disparou. A verdade que ele tanto temia estava prestes a emergir. Viviane hesitou, a expressão no rosto dela oscilando entre medo e determinação. Eduardo, Mas a interrupção foi abrupta. O homem ao lado dela avançou um passo, erguendo a mão como se quisesse silenciar os dois. Eduardo, você não deve estar aqui. Isso não é o que você pensa, disse o homem, o tom ácido e calculado. Mas Eduardo estava além de qualquer razão. Sabe o que eu penso? Que você estava traindo minha confiança, Viviane. A raiva emanava dele como um calor intenso. Por que eu não posso confiar em você? Como um trovão, a verdade explodiu no ar. Eduardo olhou diretamente para Kaique, desafiando-o a dizer qualquer coisa. O menino estava paralisado, sem saber como responder. Ele nunca quis ser parte daquela confusão. Mas então, um pensamento atravessou sua mente. Que Eduardo realmente poderia estar em perigo. Quando uma ideia começou a se formar, o homem no terno escuro deu um passo à frente. Seu olhar estava fixo em Kaique, e o menino sentiu um arrepio percorrer a espinha. Você pensa que sabe tudo, Kaique? Sabe quem é realmente Viviane? Ele fez uma pausa, atenção elevada. Ela é a própria razão pela qual Eduardo está em perigo. Viviane ofegou, e o olhar dela se tornou uma tempestade de emoções. Não, isso não é verdade! Ela se virou para Eduardo, suplicante. Acredite em mim, eu apenas queria proteger você. Mas as palavras dela não pareciam mais convincentes. Eduardo avançou em direção a Viviane, a desconfiança tingindo seu rosto. Proteger de quê? O que você esconde de mim? A raiva na voz dele era como um grito que não poderia ser ignorado. Ela está envolvida em algo muito mais complicado, Eduardo, sussurrou o homem, como se quisesse que a revelação penetrasse profundamente na mente de Eduardo. Você não percebeu o que ela realmente é? Uma expressão de pavor se espalhou pelo rosto de Kaique. Não era apenas uma traição. Havia algo mais profundo nesta história. Algo grotesco. Um ranger sinistro rompeu o silêncio quando a porta se abriu de novo. E assim que todos se viraram, um homem alto e de terno preto entrou. Ele tinha uma presença intimidante e um olhar que parecia passar por cima de todos ali. Olá, Viviane, ele disse, a voz grave e controlada. Faz tempo que não nos vemos. O pavor se espalhou por Kaique, enquanto ele via a expressão de terror no rosto de Viviane. Você, o que está fazendo aqui? Ela gaguejou, seus olhos saindo do foco. Eu vim buscar o que você prometeu. E se não me entregar, a situação vai piorar. Você sabe que não estou brincando, o homem disse.
e os sussurros de medo e caos começaram a se espalhar pela sala. A expressão de Eduardo se transformou em confusão e desespero. "Viviane, o que você está escondendo?" ele gritou, a voz quebrando. Mas antes que ela tivesse a chance de responder, o homem de terno escuro a puxou com força, revelando um pequeno dispositivo em suas mãos. "O que ela tem não é apenas o que você pensa. E o tempo acabou, Viviane." No auge daquela tensão, Kaique percebeu que a própria segurança de Viviane não era a única em jogo. Ele se lembrou do que viu naquela festa. Os olhares furtivos, o homem clandestino. Era um jogo de esconde-esconde mortal, e agora ele estava enredado nele. A verdade estava ao alcance, mas o burburinho deixava claro que nem todos sairiam ilesos. Uma nova onda de desespero tomou conta de Kaique enquanto a realidade começava a se despedaçar. Ele olhou para Eduardo, depois para Viviane, sentindo o peso da escolha à sua frente. Eu sei algo, ele murmurou, a voz tão baixa quanto um sussurro. A revelação ficou presa na garganta, mas as peças da verdade começaram a se unir na cabeça dele. Algo que mudaria tudo. O tempo parou e a pergunta pairou no ar. O que realmente estava acontecendo ali? E quem podia ser confiável? A resposta estava a um passo. Mas como seria possível revelá-la sem arriscar tudo? O caos se instalar na sala à medida que a tensão explodia. E Kaique soube que o jogo só estava começando. O tempo parou e a pergunta pairou no ar. O que realmente está acontecendo aqui? Kaique sentiu o peso da verdade prestes a se revelar. Ele respirou fundo, as palavras presas na garganta como pedras. Eduardo, com os olhos ardendo de raiva, se aproximou de Viviane. Você me contou mentiras! O que mais você esconde de mim? O clima estava tenso e o homem ao lado de Viviane apenas observava, um sorriso sinistro nos lábios. Eu não estou escondendo nada de você, disse Viviane, sua voz tremendo. Só queria te proteger, Eduardo. Mas sua defesa soava vazia, e Kaique percebeu uma sombra de algo mais profundo em seu olhar. Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta se abriu com força extrema, e um grupo de pessoas em trajes pretos invadiu o espaço. Era como se surgissem das sombras, todos com olhares decididos e ameaçadores. A cena se transformou em caos. "Calem a boca!" gritou um dos novos intrusos. E a sala instantaneamente ficou em silêncio. A tensão era palpável, e cada um sentiu o frio na espinha. Kaique ficou paralisado, o olhar fixo na figura que parecia ser o líder. Ele tinha uma marca distinta na mão, um símbolo que Kaique já tinha visto antes. Era algo relacionado ao submundo, um segredo que envolvia Viviane. "O que vocês estão fazendo aqui?" Eduardo perguntou, sua voz entrecortada pela incredulidade. "Viemos buscar algo que nos pertence", disse o homem com um sorriso que não chegou aos olhos. Ele olhou para Viviane e Kaique percebeu o olhar desesperado dela, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. "Você não pode levar o que não é seu!" Viviane gritou, bateando com raiva. "Eu fiz um acordo." O caos aumentou, uma briga começou, e os visitantes começaram a se mover rapidamente, tentando capturar Viviane. Kaique, sentindo-se completamente impotente, decidiu que precisava agir. Ele olhou para Eduardo, cujos olhos estavam fixos na cena enquanto se preparava para ajudar Viviane. Mas antes que alguém pudesse fazer qualquer movimento,
O homem em destaque puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo com uma tela que quase brilhava na escuridão. Ele pressionou um botão e, como um relâmpago, a tela começou a exibir imagens. Todos se viraram, a curiosidade superando o medo. O que quer que estivesse passando ali havia capturado a atenção de todos, como um feitiço. As imagens mostravam Eduardo em compromissos comprometedores, conversas secretas, encontros em lugares clandestinos. Havia informações harmônicas que pareciam revelar uma conexão entre ele e pessoas do submundo. Kaique ficou chocado. Estava revelando ao mundo a verdadeira face de Eduardo, e tudo começou a fazer sentido. Você não é quem diz ser, Eduardo, o homem declarou, um brilho triunfante nos olhos. Estamos apenas aqui para recuperar o que é nosso. O rosto de Eduardo empalideceu e suas mãos começaram a tremer. Kaique sentiu que todo o universo estava se desenrolando diante dele. O que estava descobrindo não era apenas sobre Viviane, mas uma rede de traições muito maior do que poderia imaginar. Agora tudo parecia confuso. Você não pode acreditar neles, disse Viviane, desviando a atenção do homem. Eles querem destruir tudo o que você construiu. Você não sabe a verdade. Uma corrente elétrica percorreu a sala. Kaique percebeu que havia algo muito maior em jogo. Não era apenas um crime ou uma trapaça. Era uma teia de manipulações que englobava sua vida e suas escolhas. Ele tinha que decidir, revelar tudo o que sabia ou proteger Viviane e Eduardo de um destino incerto. E naquele instante, a tensão estourou. O homem de terno escuro avançou. E uma série de explosões iluminou o ambiente. As luzes se apagaram completamente. A sala tornou-se um lugar de gritos, corre-corre e desespero. Kaique não sabia para onde ir, mas a última imagem que viu antes de tudo escurecer foi a de Eduardo, gritando, enquanto a verdade, tão próxima, escorregava entre seus dedos. Quando as luzes se reacenderam, Kaique estava sozinho. Não havia sinais de Viviane ou Eduardo, e a sala parecia uma cena de batalha. Ele sentiu o coração bater como um tambor e sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que havia acontecido naquela noite? E mais importante, quem ele poderia realmente confiar? Quando as luzes se reacenderam, Kaique estava sozinho. O silêncio soava ensurdecedor. O lugar parecia um campo de batalha. Cadeiras liadas, taças quebradas e um cheiro de medo no ar. Ele olhou ao redor, o coração acelerado. Onde estavam Viviane e Eduardo? O homem de terno escuro havia desaparecido e a sala estava cheia de dúvidas. As imagens que haviam aparecido na tela ainda dançavam em sua mente. O que Eduardo fazia com aquelas pessoas? Que tipo de segredos sombrios ele escondia? Kaique tocou o chão, sentindo o frio do mármore sob suas mãos. Pegou uma respiração profunda, mas o nó na garganta não cedeu. Ele se levantou, a mente fervilhando. Mesmo no meio do caos, uma voz sussurrava: vai atrás deles. Sem pensar, ele saiu correndo pela porta. Caminhou pelas escadas, cada passo ecoando um misto de determinação e medo. Viviane, Eduardo, ele murmurava, como se chamar seus nomes pudesse fazer com que eles aparecessem. Ao descer, ouviu um barulho vindo da saída. Seu coração disparou. Talvez fossem eles. Quando chegou ao saguão,
avistou um grupo de homens e mulheres agitados. Eles pareciam trocar informações, movendo-se freneticamente. Mas o que mais chamou a atenção foi um brilho familiar nas mãos de um dos homens. Aquele símbolo era o mesmo que o homem de terno usou antes, o que significava que a situação era ainda mais séria do que ele pensava. A voz de um homem mais alto ecoou entre o grupo, cheio de raiva e desconfiança. Nós sabemos que ela está aqui. Se encontrarmos a maldita antes que ele chegue, voltamos para casa. Esse é o nosso território. O estômago de Kayk afundou. Ela se referia a Viviane. O que estava acontecendo? Ele não poderia deixar aquilo acontecer. Preciso avisá-la, pensou, e se escondeu atrás de uma coluna, o coração pulsando. Mas antes que pudesse pensar em um plano, um grito rasgou o silêncio. Uma mulher, chocada, apontava para a entrada. Olhem! Ele está aqui! O grupo imediatamente se virou, cada um mostrando um misto de preocupações e preparações. Kayk se encolheu. Quem era ele? A resposta chegou num instante. O homem que entrou era familiar, mas Kayk não conseguia colocar o nome. Ele carregava uma presença inquietante, olhos escanando a sala com uma determinação feroz. Assim que se aproximou do grupo, Kayk percebeu que não se tratava de um desconhecido. Era alguém muito próximo a ele. Alguém que ele jamais esperaria ver ali. Eduardo? Sussurrou Kayk confuso. Mas não era apenas Eduardo. Ao lado dele estava um homem que o menino de rua reconhecia bem. Ele era o mesmo vigarista que havia visto algumas vezes nas ruas, sempre envolvido em rolos que faziam até Kayk tremer. Não podia acreditar. Eles eram aliados. Eduardo, você trouxe o inexperiente? A figura sombria perguntou sarcasticamente, olhando para Kayk com desdém. O olhar de Eduardo se endureceu. Ele é só uma criança. Não se preocupe. Agora, sobre Viviane. A conversa se virou rapidamente e Kayk mal conseguia processar. Se ela não estiver aqui, vamos atrás dela. O tempo está se esgotando! A tensão na sala era palpável. Kayk se arrastou mais perto, tentando ouvir o que mais estavam tramando. Eduardo não era só um milionário. Ele estava enredado em algo muito maior. E parecia que aquilo tudo era uma grande farsa. Ele estava jogando um jogo perigoso. E Kayk estava no meio do caos. Uma ligação quebrava o silêncio e o homem que parecia comandar o grupo atendeu. Quando seus olhos se alargaram, Kayk sentiu uma adrenalina subir. Ela foi vista na saída da cidade. Vamos, é agora ou nunca! Eduardo se furou e seus olhos encontraram os de Kayk. Você, venha comigo! Ele gritou, e neste momento Kayk soube que não podia hesitar. Ele se juntou a eles, mas uma certeza começou a crescer dentro dele. Ele não confiava em ninguém mais. A verdade estava perturbadora, mas era apenas a ponta do iceberg. Enquanto seguiam, uma pergunta ecoava na mente de Kayk. Se Eduardo estava envolvido com aqueles homens, quem era realmente Viviane? O que mais ele não sabia? E antes que pudesse concluir seus pensamentos, a verdade escolheria um momento devastador para se revelar. Os batimentos de Kayk pareciam ecoar na sala silenciosa, e ele mal conseguia entender o que estava acontecendo. Eduardo e o homem de terno escuro estavam discutindo, mas a tensão aumentava a cada instante. O que seria daquela noite? Precisamos ir agora, disse o homem, olhando para os lados, como se temesse ser ouvido. Viviane não pode ser encontrada.
Está tudo bem, eu a encontrei! Eduardo gritou, e nesse momento, Kaique sentiu uma onda de esperança. Mas logo se desfez ao perceber que o homem ao lado dele olhava fixamente, como se estivesse avaliando cada movimento dele. Vamos! O tempo está se esgotando! A urgência puxava Kaique para mais perto, e ele decidiu que não podia ficar ali parado. Avançou, sentindo frio no estômago. Se Eduardo estava determinado a encontrar Viviane, Kaique também precisava ir. Espere! Kaique gritou, mas o que não esperava era que Eduardo se virasse para ele com uma mistura de desespero e raiva. Por que você ainda está aqui? Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Eduardo disparou, e a expressão de medo na face dele fez o coração de Kaique disparar. Era como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Ela está em perigo, não é? Kaique gaguejou tentando entender o que estava em jogo. Mas a resposta que ele receberia não estava nos planos. Você não sabe de nada! O homem de terno escuro interrompeu e sua voz estava carregada de desprezo. Todos acreditam que Viviane é a heroína, mas na verdade, ela é a traidora. As palavras cortaram Kaique como uma faca. Traidora? O mundo dele começou a desmoronar. Ele olhou para Eduardo, esperando encontrar algum tipo de confirmação, mas não havia nada além de desespero. O mesmo olhar que havia visto antes, quando pensava que haviam compartilhado algo verdadeiro. Não pode ser. Kaique murmura, o coração apertando. Ele se lembrava da vivacidade nos olhos de Viviane. E agora, tudo isso poderia ser uma mentira. Ela estava ajudando você, Eduardo. Ela estava me manipulando, fazendo parte de um jogo muito maior. E você não faz ideia da ameaça que representa agora. O homem gritou e a sala pareceu tremer sob suas palavras. Nesse instante, um barulho alto explodiu e as luzes cintilaram antes de se apagar novamente, mergulhando tudo em trevas. Os gritos ecoaram enquanto o grupo perdeu a compostura. Kaique sentiu um pânico crescendo dentro dele. No escuro, uma sombra se movia rapidamente e o coração de Kaique parecia querer sair pela boca. Ao ouvir um novo grito, uma voz familiar ressoou. Kaique! Havia algo de errado na maneira como Viviane chamava seu nome. Não havia alívio, apenas pavor. Quando a luz se reacendeu, a cena que surgiu diante de Kaique era indescritível. Viviane estava ali, mas a expressão era diferente. Um olhar de fúria misturado com desespero. Você não deveria estar aqui, ela gritou, como se estivesse sendo seguida. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que Kaique mal conseguiu processar. Dos fundos, outra figura emergiu. Um homem que ele reconheceria em qualquer lugar. Mas não era apenas qualquer homem. Era alguém que havia se infiltrado em sua vida. Mãe! Kaique sussurrou. E o mundo parou. A mulher que estava diante de todos não apenas era a mãe dele, mas a própria razão de muitos dos segredos e mistérios envolvendo Viviane. Kaique, você não entende. Eu estava tentando protegê-los. Um silêncio mortal pairou na sala, enquanto a verdade se despedaçava com a brutalidade de um trovão. Kaique fez um esforço para processar as palavras, mas a dor irradiava de seu coração. Tudo o que acreditava, tudo o que pensava saber sobre Viviane e Eduardo desmoronava numa fração de segundo. Isso não pode estar acontecendo. Kaique murmurou, enquanto a realidade se despedaçava ao seu redor. O caos e a confusão começaram a fazer sentido.
E em um momento de revelação, ele percebeu que o que realmente estava em jogo ia muito além do que qualquer um poderia imaginar. A frustração tomou conta de sua mente e a pergunta o assombrava. Quem era realmente Viviane? E qual era o papel de sua mãe nesse emaranhado de mentiras? Enquanto tentava entender, podia sentir a tensão no ar, como se o fio T. Agora! Você precisa fugir! E então, antes que pudesse reagir, a imagem de Eduardo e Viviane, tudo se despedaçou numa sequência assustadora, sem sequer saber quais seriam as consequências dessa nova revelação. Ele estava prestes a entrar em um labirinto de verdades escondidas que mudaria tudo. A frustração tomou conta de Kaique, e a expressão de sua mãe o deixava em choque. Você não pode estar aqui! Ela gritou, a voz dela soando desesperada, quase implorando. Mas a imagem dela não batia com a ideia de uma mãe protetora que ele tinha. O que estava realmente acontecendo? Uma onda de tensão se espalhou entre eles, e o ambiente parecia prender a respiração. A sala, antes agitada, agora estava repleta de silêncio e expectativa. As palavras se afunilavam, e tudo girava em torno dessa revelação bombástica. O que mais Kaique não sabia? Kaique, você precisa entender. Sua mãe insistiu, o olhar dela carregado de angústia. Viviane estava tentando me proteger. A verdade sobre Eduardo, sobre tudo isso, complicou nossas vidas. Ele piscou, sentindo a confusão crescer. Proteger de quê? A indignação na voz de Kaique fazia ecoar as dúvidas na sala. É claro que ele queria entender, mas tudo parecia um emaranhado de mentiras. Ele olhou para Viviane, que mantinha o olhar fixo na mãe dele, como se suas vidas estivessem entrelaçadas de alguma forma obscura. É uma questão de sobrevivência, a mãe gritou, a voz quase quebrando. O temor nos olhos dela fez o estômago de Kaique embrulhar. Ele sempre via força nela, mas agora via desespero e fraqueza. Eduardo não é quem ele parece ser. A confusão se transformou em pânico. Kaique mal tinha tempo para processar tudo isso, quando, de repente, um estrondo como um trovão fez a sala estremecer. As luzes piscavam insistentemente e uma sombra parou na porta. Todo o ar pareceu se tornar denso. Kaique virou-se e viu um homem alto. Uma figura que emanava uma aura ameaçadora. Chegou a hora, Viviane. O homem rosnou e algo naquela voz soou como um clamor sombrio. Você se meteu em um jogo que não compreende. O coração de Kaique começou a bater com força. O homem não só parecia perigoso, como trazia um peso de ameaça que o deixava paralisado. Viviane, agora visivelmente perturbada, deu um passo para trás, quase como se estivesse sendo empurrada para uma armadilha. Eu fiz o que precisei fazer, ela gritou. Você não pode levar Kaique. Mas naquele instante tudo mudou. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, meu caro, o menino não tem nada a ver com isso. Mas sim, sei que você fez um pacto e prometeu entregá-lo a nós. O quê? A mente de Kaique começou a girar. Ele olhou para sua mãe e o silêncio a envolveu como uma névoa pesada. O que significava essa revelação? E por que Viviane faria um pacto? Você não pode, a mãe de Kaique gritou. Mas o homem parecia mais decidido do que nunca. Se você não cumprir sua parte, todos nós sofreremos, inclusive o garoto. Um arrepio percorreu a espinha de Kaique. A expressão de sua mãe era de dor e de culpa. O que você quer dizer com isso? Kaique perguntou, a voz trêmula. A resposta parecia bem mais perturbadora a cada segundo.
Nesse instante, tudo se tornou frenético. O homem puxou algo do bolso e as luzes falharam mais uma vez, escurecendo a sala. Um brilho reluzente surgiu, iluminando rapidamente apenas seu rosto. Eu sei onde ela está. Eu sei onde você deve estar, Viviane. O olhar de pavor de Kaique encontrou de sua mãe e de Viviane. Ele sentiu seu mundo despencar. Mãe, o que você sabe? A verdade! Mas antes que pudessem responder, um estrondo ensurdecedor atravessou o ambiente e a porta principal explodiu, criando uma entrada de luz que fez todos os olhos se voltarem para o caos que se formava. E era então que Kaique percebeu. As sombras ao redor estavam se movendo. O homem estava prestes a revelar um segredo devastador, e a verdade derradeira estava se aproximando rapidamente, mudando tudo mais uma vez. Nesse momento, enquanto o pânico tomava conta e os gritos se espalhavam, Kaique percebeu que o jogo estava longe de acabar. Ele não só estava em meio a uma batalha pela sobrevivência, mas a única coisa certa era que todo o seu mundo iria se transformar mais uma vez. E mal sabia ele que as verdadeiras motivações e segredos de todos poderiam se transformar em um pesadelo, deixando ele preso entre duas realidades. E tudo isso enquanto as sombras ao fundo se aproximavam com um padrão ameaçador. O caos tomou conta da sala. O homem na entrada era alto, suas feições aguçadas como uma faca. Os olhos dele não brilhavam. Pareciam vazios e frios. Kaique sentiu um arrepio na espinha, um pressentimento que não conseguia ignorar. O ambiente estava prestes a se transformar em um pesadelo. Viviane, você realmente achou que conseguiria se esconder do que és? Eduardo ficou tenso, olhando de um lado para o outro, buscando entender a ameaça. Quem é você? Ele questionou firme, mas com tremor na voz. O que você quer com ela? Mas antes que o homem pudesse responder, a sala explodiu em uma cacofonia de som. A porta principal se estourou novamente, mas não por causa do homem. Era um exército de sombras atrás dele. Homens e mulheres, todos em roupas pretas. Eles avançaram como um mar de trevas. E tudo aconteceu tão rapidamente que Kaique mal teve tempo de piscar. Ele se virou para sua mãe, um mar de emoções em seu rosto. Mãe, o que está acontecendo? Ele sentiu o pânico crescer dentro dele a cada segundo. Nesse momento, a mãe de Kaique, com lágrimas nos olhos, gritou: Fuja, Kaique! Apenas fuja! Mas Kaique não conseguia. Estava enraizado no lugar, assistindo enquanto o homem de terno escuro avançava com uma confiança enfurecedora. Então, do nada, uma das figuras do exército da sombra se virou. Era uma mulher, mais jovem que os outros, e de repente Kaique sentiu que a conhecia. É você? Ele murmurou, e o mundo à sua volta se desfez em um instante. A mulher soltou um sorriso conhecido. Surpresa, Kaique! E a voz dela era como uma onda de choque que o atingiu. Era Sofia, sua amiga de infância, desaparecida há meses. Eu nunca acreditei que você se envolveria com eles. O ar ficou pesado com a revelação. Tudo o que Kaique pensou que sabia sobre Sofia, sobre Viviane, estava se desmoronando. A expressão de desprezo na face dela era inconfundível. Ela não estava ali por acaso. Você vai deixar que eles façam isso com você? Sofia perguntou enquanto a luta começava. Ainda chocado, Kaique olhou para Viviane, que agora estava em pé,
claramente determinada. Você precisa entender, Kaik, ela gritou. As coisas não são o que parecem. Então a narrativa começou a desmoronar ainda mais. O homem de terno se aproximou, seus olhos agora ardendo. Viviane fez um pacto com os que estão atrás de você, e essa foi a sua escolha. O choque percorreu cada osso de Kaik. Um pacto? Com quem? A confusão era insuportável. Era como se tudo estivesse colapsando. A sala estava tomada por gritos, empurrões e até mesmo lágrimas de pânico e desespero. Seu desejo pela sobrevivência levou a isso. O homem gritava. Mas Kaik só podia focar na dor que não parava de crescer dentro dele. Ela te vendeu. A verdade nunca foi sobre amor ou proteção. Era sobre poder. A cada palavra, Kaik sentia sua confiança se desfazer. O mundo ao seu redor estava girando, mas uma nova onda de raiva e determinação pulsava dentro dele. Ele não iria deixar que a realidade escapasse por entre seus dedos. Pare! Todos vocês! Kaik gritou, segurando o que ainda lhe restava de bravura. Mas mesmo enquanto ele falava, uma nova figura apareceu. Era um dos homens do exército de sombras, e na mão dele havia um pequeno dispositivo brilhante. O homem se virou para Kaik e, com um sorriso perturbador, disse: Você realmente não sabe qual é o preço que está prestes a pagar, garoto. A tensão na sala ficou insuportável. O dispositivo começou a pulsar e as sombras pareciam se comprimir como se tudo fosse uma questão de tempo. Kaik olhou para sua mãe, para Viviane, para Sofia, e naquele momento sentiu que a verdade estava prestes a se revelar. O que realmente acontecia. O que tudo isso significava. E com isso ele percebeu, a luta apenas começava. O caos tomou conta da sala. O homem na entrada era alto, suas feições aguçadas como uma faca. Os olhos dele não brilhavam, pareciam vazios e frios. Kaik sentiu um arrepio na espinha, um pressentimento que não conseguia ignorar. O ambiente estava prestes a se transformar em um pesadelo. Viviane, você realmente achou que conseguiria se esconder do que está acontecendo? Que escaparia da verdade? O homem continuou, e sua voz soava como um eco maligno. Eduardo ficou tenso, olhando de um lado para o outro, buscando entender a ameaça. Quem é você? Ele questionou, firme, mas com um tremor na voz. O que você quer com ela? Mas antes que o homem pudesse responder, a sala explodiu em uma cacofonia de som. A porta principal se estourou novamente, mas não por causa do homem. Era um exército de sombras atrás dele, homens e mulheres, todos em roupas pretas. Eles avançaram como um mar de trevas, e tudo aconteceu tão rapidamente que Kaik mal teve tempo de piscar. Ele se virou para sua mãe, um mar de emoções em seu rosto. Mãe, o que está acontecendo? Ele sentia o pânico crescer dentro dele a cada segundo. Nesse momento, a mãe de Kaik, com lágrimas nos olhos, gritou: Fuja, Kaik! Apenas fuja! Mas Kaik não conseguia. Estava enraizado no lugar, assistindo enquanto o homem de terno escuro avançava com uma confiança enfurecedora. Então, do nada, uma das figuras do exército das sombras se virou. Era uma mulher, mais jovem que os outros, e, de repente,
Kaique sentiu que a conhecia. É você? Ele murmurou, e o mundo à sua volta se desfez em um instante. A mulher soltou um sorriso conhecido. Surpresa, Kaique! E a voz dela era como uma onda de choque que o atingiu. Era Sofia, sua amiga de infância, desaparecida há meses. Eu nunca acreditei que você se envolveria com eles. O ar ficou pesado com a revelação. Tudo o que Kaique pensou que sabia sobre Sofia, sobre Viviane, estava se desmoronando. A expressão de desprezo na face dela era inconfundível. Ela não estava ali por acaso. Você vai deixar que eles façam isso com você? Sofia perguntou, enquanto a luta começava. Ainda chocado, Kaique olhou para Viviane, que mantinha o olhar fixo na mãe dele, como se suas vidas estivessem entrelaçadas de alguma forma obscura. É uma questão de sobrevivência. A mãe gritou, a voz quase quebrando. O temor nos olhos dela fez o estômago de Kaique embrulhar. Ele sempre via força nela, mas agora via desespero e fraqueza. Eduardo não é quem ele parece ser. A confusão se transformou em pânico. Kaique mal tinha tempo para processar tudo isso quando, de repente, o estrondo ensurdecedor atravessou o ambiente e a porta principal explodiu, criando uma entrada de luz que fez todos os olhos se voltarem para o caos que se formava. E era então que Kaique percebeu. As sombras ao redor estavam se movendo. O homem estava prestes a revelar um segredo devastador e a verdade derradeira estava se aproximando rapidamente, mudando tudo mais uma vez. Num movimento súbito, Sofia deu um passo à frente. Eu sabia! Eu sempre soube que você estava mentindo para nós, Viviane. A sala parou. Eduardo olhou para a amiga de Kaique, confuso. O que você quer dizer? Que tipo de mentira? Sofia sorriu, o sorriso que não chegava aos olhos. Viviane e eu fizemos uma aliança. Somos parte disso tudo. Mas você, Kaique, você era só um peão no nosso jogo. As palavras de Sofia cortaram como uma faca. Kaique se sentiu como o chão tivesse sumido sob seus pés. O que você está dizendo? A voz dele falhou. Ela precisa de você, Kaique. Precisava que você se metesse nessa confusão. A verdade é que Viviane sempre quis controlar tudo. E você estava apenas na linha de frente. O olhar de Sofia era feroz, como se ela estivesse libertando uma revolta que todos temiam. A raiva tomou conta de Kaique. Você está mentindo. Viviane não é assim. Não sou eu quem mente. Você só não quer acreditar porque gosta dela. Sofia disparou. O ambiente estava em um turbilhão. As sombras começavam a cercá-los, os membros do exército se movendo em direção a eles. Mas a revelação de Sofia voava como uma bola de fogo. Vírgula! Kaique gritou, consciente de que já era tarde demais. Quando a verdade afundou, ele percebeu que essas alianças não eram apenas unidas por segredos, mas sim por uma traição muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A conexão entre as peças do tabuleiro finalmente alinhada. Mas isso não significava que Kaique teria um final feliz. A única coisa que encontramos aqui é o fim de todos nós, gritou o homem, e a sala estremeceu. A tensão era palpável, os olhares se cruzando, a adrenalina corria solta. Kaique respirava pesadamente, os olhos fixos na batalha entre suas emoções e as verdades que agora se chocavam. E antes que pudesse processar, o homem apanhou o dispositivo e o ativou. As luzes começaram a piscar ainda mais. Agora que a verdade está fora,
Não restam mais segredos, apenas consequências. A revelação estava lançando todos à beira de um colapso, e Kaique soube que estava longe de terminar. O que ele não sabia era que este jogo não era apenas dele, mas de todos que estavam ali. E eles estavam prestes a descobrir o preço que teriam que pagar. A sala estava em completo caos. Gritos e sons de luta ecoavam enquanto as sombras cercavam todos. Kaique respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que não poderia ficar ali paralisado. "Fiquem todos juntos!" gritou Viviane, mas sua voz mal conseguiu se ouvir em meio ao alvoroço. O homem de terno escuro avançava com um semblante ameaçador, e Kaique sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele olhou para sua mãe, seus olhos cheios de medo e desespero, e ela começou a se mover em sua direção. "Kaique, agora!" ela gritou, a voz dela se quebrando. Então, sem pensar, Kaique disparou em direção à porta, determinado a escapar daquela situação aterrorizante. Mas ao olhar para trás, viu Eduardo lutando com um dos homens, a expressão de raiva e dor viva em seu rosto. Kaique hesitou. A vontade de ajudar o amigo estava lá, mas o instinto de sobrevivência o puxava para longe. A cada passo que dava, seu coração martelava mais forte. Ele sabia que a verdade que vinha à tona poderia arruinar todos ao seu redor. A realidade de Viviane, de sua mãe, de Sofia agora era uma teia de mentiras e traições. O peso disso era como uma âncora em seu peito. Sem mais opções, ele saltou para fora do prédio, as luzes da cidade ofuscando sua visão. O ar frio batia em seu rosto, e ele correu, sem olhar para trás, sem saber o que deixava para trás, apenas segurando a esperança de que tudo aquilo acabasse. Ele poderia encontrar uma saída, alguém que entendesse a verdade. Assim que conseguiu um espaço para parar, ofegante, Kaique se permitiu pensar. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Você era só um peão. Aquilo queimava. Ele não era um peão. Ele era mais forte do que isso, mais inteligente. Ele sabia que precisava descobrir mais. Enquanto isso, lá dentro, a luta continuava. Eduardo estava em apuros, mas Viviane lutava com garra. "Você não me pegará!" ela gritou para o homem de terno, a determinação em seus olhos fazendo uma sombra do medo que antes dominava sua expressão. Era uma batalha feroz, e Kaique sabia que não demoraria para que a situação se tornasse ainda mais crítica. Ele tinha que voltar. Com um novo foco, virou-se e correu de volta para o prédio, determinado a ficar ao lado de quem realmente importava. Entrou em meio ao caos, gritos e sons de luta. Ele viu sua mãe, viu Eduardo sendo dominado. "Oi, estamos juntos!" Kaique gritou, tentando juntar as peças. A presença de todos ali era um lembrete de que não era apenas sobre ele. Era sobre todos eles. Mas então, o homem de terno escuro fez um movimento decisivo e se virou para Kaique. "Você veio para o seu destino, garoto!" Ele se aproximou, a expressão carregada de ódio. "Você precisa entender o peso de suas escolhas." "Eu não sou um peão!" Kaique gritou de volta, e nesse momento a sala inteira pareceu parar. O homem hesitou. "Eu não tenho medo de você." Ele levantou a voz, cheia de uma bravura que não sabia que tinha. Esse era o momento de verdade. Ele viu Viviane e Eduardo contemplarem o conflito entre ele e o homem, e ao olhar nos olhos de sua mãe, Kaique percebeu
que a verdadeira luta não era apenas contra o homem, mas sobre o que eles eram juntos. Uma luz começou a brilhar através da confusão. E a força da união deles alimentava a coragem que precisavam para enfrentar o passado. "Vamos acabar com isso!" gritou Eduardo, e a determinação nos rostos deles era inconfundível. Com um grito unificado, eles avançaram juntos, prontos para enfrentar o verdadeiro inimigo em um clamor poderoso. E naquele instante, Kaique soube que a verdade X, a confiança, se entrelaçavam de uma maneira que poderia mudar tudo. O resultado daquela batalha ainda era incerto, mas eles estavam juntos, e isso significava que a esperança estava ao alcance. Para onde essa nova verdade os levaria? Ele não tinha certeza, mas apenas sabia de uma coisa: aquela história não terminaria ali. E para você que nos acompanha, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos trazendo mais aventuras incríveis. Não fique parado. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho espetacular. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta trama cheia de reviravoltas. Este é o momento para demonstrar seu apoio.